Cara, não sei se tu conhece o Rafael, vocês não devem conhecer o canal dele, é pequeno, o Rafael Carvalho do Hipnotizando, bem parecido com o nome do Metaforando, né? Ele é um professor de hipnose, bem conhecido no meio da hipnose e tal, e ele, segundo ele, eu uso hipnose sem saber. Até porque eu fazia antes de fazer o curso dele, né? E aí, tipo assim, eu vou entrevistar alguém, eu vou interrogar alguém, cara, é basicamente uma indução. Eu vou lá falar com a pessoa, tipo assim, o cara, vamos supor, o cara tá extremamente fechado. A hora que eu começo a conversar com ele, começo a criar um rapport, eu começo a induzir uma emoção nele. Lembra do momento, então, onde você estava nesse dia? Começa a se lembrar. O que acontecia na hora? Tarará, tarará. Cara, se o cara estiver emocionalmente conturbado, ele não tiver com a história muito bem formada, ele começa a expressar a emoção pra mim. Ele pode me entregar até um hotspot, que não é um hot pocket. Né? O que é um hotspot nesse sentido? Tem uma história legal sobre isso também, cara. Conta. Hotspot é um ponto quente. A tradução é isso, ponto quente. Em linguagem corporal, o que é um hotspot? É um ponto emocional associado a algum tema para aquela pessoa. Exemplo. Você fez uma expressão de incompreensão. Vou explicar melhor. O vídeo do Naldo, quando ele foi acusado... Caralho, que escroto conversar com esse cara, né, cara? Cara, quando eu vou contar os bagulhos, eu fico assim, caralho, pra onde eu olho? Porque se eu olhar pra cá, eu não sei. Não, pode ficar tranquilo, cara, pode ficar tranquilo. É que eu falei, tu fez assim, tipo, que porra é essa? Que porra é essa? Exatamente. Exatamente isso que eu pensei, que porra é essa? Perfeito. O que é uma emoção associada? Vamos supor que para aquele elemento, determinada pessoa vai sentir majoritariamente, quase sempre, a mesma emoção. A gente tem isso. Por exemplo, tu falou que é Mengão. Cara, Corinthians, desprezo, entendeu? Então, tipo assim... Ele fez desprezo? Fez. É um hotspot que tu pode ter. Entendeu? Aí por que o União Flasco não dá tão muito certo? Não, pau no cu do União Flasco, cara. Porra é essa? Aí não existe, não. É Mengão, porra. Cara, mas então, a pessoa vai ter uma determinada emoção associada a um ponto, por isso que chama hotspot. É um ponto quente para aquela pessoa, ela tem a emoção dela, todo mundo tem um filme favorito, uma música favorita, uma banda favorita, e o cara vai sentir a emoção de felicidade quando ele pensar naquilo, quando ele ter acesso àquilo, quando ele falar sobre aquilo. Isso é um hotspot. O vídeo do Naldo. Quando ele foi acusado de bater na mulher, não lembro se ele bateu ou se ele foi acusado, enfim, eu fiz análise. Sempre que ele falava Deus, no testemunho, porque Deus me ajudou, agora eu encontrei Deus, Deus me liberou, lá. Ele fazia uma microexpressão de desprezo. Então, assim, eu falo, isso pode ser um hotspot. Por quê? Pô, sei lá. Lembrando, não é uma martelada final, uma hipótese. De repente, o assessor dele falou, fala que Deus te ajudou ali, pô, vai ficar legal. De repente, o cara foi para... Tô tentando falar isso. Então, gente, agora que encontrei Deus, então... Entendi. Deus. Então, o cara sempre mostrava desprezo quando falava sobre Deus. Em um caso que eu estudei também, bem similar. Esse caso também averiguando ali uma suposta, não é espionagem, um suposto furto dentro da empresa. Deixa eu ver o que eu posso falar sem me complicar, porque esse é um caso que já foi fechado já. Uma empresa que a gente estava trabalhando, associadas a veículos automotivos, olha só, a palavra antiprocesso. Um funcionário específico ali da empresa estava sendo acusado de... Eu vou mudar o nome aqui, tá? Eu não posso ser processado, enfim. Se eu mudando o nome, eu não estou informando a peça em si. Mas imagina que o funcionário de uma concessionária, de uma empresa de carros, ele estava sendo acusado, suspeita de estar fazendo ali... falho. Não, mas isso eu posso falar. Do carro eu posso falar. Tá. Eu vou mudar o nome de tudo. Então. Espero mudar o nome de tudo, né? Vamos lá. Vai, antessala, funciona. Dá um papel e caneta aí para escrever o nome verdadeiro. Não, tô brincando. Ele estava sendo acusado de furtar, de fazer vendas por fora de um determinado modelo de carro. Não vou falar esse nome, beleza. Só me hipnotizando aqui. E em determinado momento na entrevista dele, a gente saiu tal, e a gente observou ali o pessoal conversando, né? Cara, sempre que ele fala determinado modelo de carro, ele faz a expressão de medo. Vamos fazer o seguinte, vamos falar várias vezes essa palavra em vários contextos possíveis, e aí a gente vai para essa marca específica e questiona. Beleza. Aí entraram na sala, tal, a galera, o pessoal entrou, começou a falar. Então... Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Tu gosta muito de jogar golfe. Medo. Sim, golfe. Pô, cara, tu viu aquele filme do golfinho? Medo. Sempre que remetia a palavra golfe, o cara medo. E aí foram pro interrogatório, né? Então, a gente tá tendo essas informações, a gente suspeita que o processo que você tá fazendo é no carro golfe. Cara, ali o cara entrou num momento assim, pelo hotspot que a gente analisou ali antes, que a gente observou, a gente entendeu que o cara tava...
dissimulando nesse ponto. Por que que só nesse ponto, a hora que falava golfe, ele mostrava medo, entendeu? Caralho. Essa foi uma pista. Quer ver um outro caso? Esse eu posso falar porque esse é público, agora eu não preciso ficar me segurando pra ver o que eu vou falar. Começo do ano passado, o caso Vale, tragédia de Brumadinho. Todo mundo sabe. Na época, eu analisei no dia o pronunciamento do presidente da Vale. Na época, o presidente da Vale. Não sei se é o mesmo ainda, um senhor lá. Não deve ser. Não deve ser. Esperamos que não. E, cara, na época, as investigações eram super recentes. Ninguém sabia absolutamente nada do que tinha ocorrido. Tipo, como é que porra aconteceu? E ali, na minha análise, eu faço análise e eu percebo que sempre que o presidente da Vale fala a palavra laudo, ele abaixa o volume vocal, tensiona a musculatura do ombro e faz uma microexpressão de medo com a U20. Sempre. Qualquer outro assunto. Não, porque a gente avaliou, a gente averigou a segurança e tal. Mas aí, como falaram do laudo... esse laudo é complicado. Aí sempre o cara tem essa alteração. E na época eu deixo, depois da minha conclusão do vídeo, eu deixo uma hipótese e falo, olha, gente, não sei, não estou acusando, mas talvez, por esse hotspot de medo, sempre que ele fala laudo, pode ser que o ponto frágil, o elo frágil da investigação esteja associado a alguma coisa de laudo, algum laudo de segurança. Alguns meses depois vem a notícia. A notícia publicada pelo MP, a investigação do MP. A Vale solicitava que essa empresa alemã forjasse os laudos para dizer que estava seguro. Caralho, entendi. O cara se entregou. É um hotspot. Todo o discurso dele, patatá, passadinho. Chegava em laudo, hotspot. Qualquer hora que falava laudo, medo. E esse hotspot, ele sobrepõe o estudo do que você vai falar? Sobrepõe sobrepõe a decoreba. A decoreba, ele sobrepõe a decoreba? Pode ocorrer sim. Numa situação de pressão. Por exemplo, essa. Cara, tu o cara estudou, ele passou aquele texto ali várias vezes, mas o hotspot tava com o texto na mão. Tava o texto na mão. Milhões de pessoas vendo ele falar. Cara, e a galera não é vendo, a galera aqui, ó. Cara, as perguntas dos jornalistas eram tipo... Claro, é a situação. Você não vai falar, senhor presidente, com calma, não vou ficar bravo, hein? Cara, o senhor não disse que a empresa... Como que funcionava o laudo? Medo. Então, quando chegava nessa pauta, laudo da empresa alemã, medo. Entendi. E eu deixei a hipótese, e algum tempo depois veio a confirmação. Não que eu me gabe, nossa, que legal tal. Mas é para entender essa correlação. Isso é um hotspot, né? E é uma realidade. A gente tem emoções específicas para pontos específicos. Por isso que eu falo, cara, não dá para ler mente. Qualquer cara que fale pra você. Letícia? Amor. Nossa, cara. O cara tá querendo me pegar na história da... O cara tá querendo tem que pegar aqui na surpresa, O cara quer me pegar na história da cueca, que eu tô treinado, meu filho. Uma moça sem calcinha não me fez perder as estribeiras, não sei o que vai fazer, seu barbudão. Essa ninguém esperava, vai lá tudo. Porra. Letícia, falei, cadê? Mas eu li a microexpressão de amor nos seus olhos, brilharam. É verdade genuína. Você projetou o corpo. Tentou salvar, boa. Ajudou. Cara, até esqueci o que eu tava falando. O que eu tava falando?